gata vira borboleta e o vento vai contando a história. Sem perceber, a gota se transforma em nuvem. O amarelo vai ficando verde e o tempo vai contando a história. Sem perceber, os olhares vão virando flores, as estrelas vão virando nomes e a gente muda de dentro pra fora. Se transforma em dúvida, os braços vão ficando livres e as ondas vão contando a história. Sem perceber, o barulho vira pensamento. A janela se transforma em sonho e as folhas vão contando a história. Sem perceber, as pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos e as pedras vão contando a história. Sem perceber, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo e a gente muda de dentro pra fora. Pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos, os amigos vão ficando velhos. Oi, galerinha top do 7º ano B da Escola João Paulo II. E hoje já começamos bem a nossa aula ao som de uma canção linda e leve. Então, que a letra dessa canção possa tocar a sua mente e o seu coração para que você comece bem mais um dia de aula, tá bom? Você já sabe, aqui é a professora Paula Regina, nossa aula é de língua portuguesa e hoje nós vamos de correção. É isso mesmo, correção sobre aquela interpretação textual do texto que nós lemos semana passada. Você ainda lembra o título? Tá aí, olha, A Porta Aberta. E a nossa interpretação de hoje vai estar ali nas páginas 27 e 28. Portanto, corra aí,
pegue o seu livro e o seu caderno. Pegou? Muito bem, vamos então agora fazer a comparação aí entre as respostas que você colocou aí no seu caderno e as que a gente vai estar aqui apresentando. Aquilo que você não conseguiu responder não tem problema, a gente vai te ajudar aqui e agora nessa videoaula. Aquelas que você teve dúvida, não sabe se está correto ou não, você vai tirar sua dúvida aqui também, tá certo? Por isso que a nossa aula é chamada de aula de correção. Então, galerinha, vamos começar aqui na nossa interpretação textual. Você sabe que aí no seu livro, na página 27, você vai ter justamente o texto em estudo para entender o texto. E a primeira questão é: a recepção das moradoras ao senhor Nutel foi aquela que você havia imaginado antes da leitura do conto? Comente. Pois é, galerinha, vocês devem lembrar que antes de a gente começar a ler o texto na semana passada, a gente também iniciou fazendo algumas perguntas. Antes de você ler o texto, você tem uma partezinha, um pré-texto, né? Que está acima do texto e que nos faz refletir um pouco sobre o texto antes mesmo da gente ter lido o texto, tá bom? E uma das perguntas que o livro ou o pré-texto nos coloca é justamente como você imagina que ele será recebido pelos moradores desse lugar. Inclusive, nesse pré-texto, ele nos fala que os moradores desse lugar tinham hábitos esquisitos, né? Tinham hábitos estranhos. Então, ao falar isso, logo ali no início do texto, antes mesmo de começar a conhecer a história, como você imaginou que o senhor Nutel ele seria recebido pelas moradoras, pelo povo daquela cidadezinha? Bom, pessoal, aí é totalmente subjetiva essa resposta. O que você tiver pensado está valendo, tá bom? Aqui não tem resposta certa nem errada. É o seu pensamento prévio que conta. Eu vou dizer a vocês aqui o que foi que eu pensei, olha. Eu imaginei que as pessoas daquele lugar o receberiam mal. Imaginei que a cidade teria um segredo e que por causa disso as pessoas seriam talvez aí hostis com qualquer pessoa que viesse de fora ali para aquela cidade, né? No início aí dá uma ideia de um tonzinho de suspense, né? De enigma e tal. Então, esse foi o meu pensamento. E aí, o seu pensamento foi parecido, igual, totalmente diferente? E aí, quando você leu a história, o que você leu combinou com o que você pensou previamente? Eu já disse aí de cara que comigo isso não aconteceu. Então, pessoal, a sua resposta aí na número 1, seja ela qual tiver sido, vai estar correta porque é uma questão totalmente subjetiva. É o que você de fato pensou antes mesmo de ter lido o conto, tá certo? Então, a gente pode seguir aqui para a questão de número 2. E nós temos aqui várias questões, A, B, C e D. E nós vamos responder cada uma delas, tá certo? Comparando aí com o que você respondeu. Pois bem, pessoal, vocês ainda lembram, né, da história que lemos semana passada? Lembram do senhor Nutel, aquele homem que estava passando por um probleminha aí, físico, né? E ele estava justamente tentando melhorar esse problema, indo para um lugar mais tranquilo, mais calmo, mais rural. E aí, quando chegou lá, você sabe, né? Ele foi tentar conhecer algumas pessoas e logo na primeira visita, você lembra o que aconteceu, né? Será que o senhor Nutel ainda quis conhecer outras pessoas daquela cidade depois daquela visita? Bem, só podemos aqui fazer suposições.
Mas vamos agora para a questão de número 2, que diz: no início do conto, sabemos da viagem que Franton Nuttall faz para um retiro rural e da visita à senhora Sapleton, né? Então começa justamente assim o conto, nos apresentando estes personagens, o lugar onde a história se passa, né? Bem parecido com o que a gente falou quando a gente mostra para vocês que todo conto tem uma situação inicial, né? Então, a letra A pergunta é a seguinte: o que leva o senhor Nuttall a fazer essa viagem? E aí, pessoal, fácil, né? Todo mundo acertou. É fácil saber por que ele precisou fazer essa viagem. Ir para um lugar mais calmo, com menos agitação, né? Um lugar campestre, rural. Você ainda lembra? Então vamos lá. Você lembra que ele estava com um problema de saúde, né? Então o que levou ele a fazer essa viagem é porque ele estava buscando fazer um tratamento de nervos, né? Então ele faz essa viagem para um lugar mais tranquilo, para ver se a mente dele aí poderia ficar mais calma, né? Na letra B, então, a gente tem: por que ele vai visitar a senhora Sapleton? Por que ele foi ali na casa da senhora Sapleton? O que ele foi fazer lá? Também no início do texto nos é revelado, né? Ele não conhecia ninguém naquela cidade, porém a irmã dele já havia estado ali na cidade, né? Então, para ajudar o irmão, ela fez algumas cartas de apresentação para que ele pudesse ir conhecendo algumas pessoas e não ficar ali tão solitário. Foi isso que você colocou aí? Então, está correto, tá bom? Então, diz assim a resposta da letra B. Olha aí se você colocou algo parecido. Porque ele não conhecia ninguém na cidade e sua irmã, através de cartas de apresentações, quis ajudá-lo a conhecer algumas pessoas da cidade para que ele não ficasse ali tão solitário. Foi isso que você colocou? Parecido? Parabéns, não precisa pagar nada, tá, pessoal? Se você conseguiu aí colocar algo parecido com as respostas que você está vendo aí na sua tela, tá tudo certo, tá bom? Vamos então para a questão de letra C e D, que nos faz a seguinte pergunta: como ele fica sabendo desse local, né? Se ele foi para esse local calmo e tranquilo, quem deu a dica para ele? Como ele ficou sabendo que existia esse lugarejo que seria tranquilo? Também muito fácil, inclusive a resposta já foi meia que dada aqui, né, pessoal? Se você ler com atenção lá no texto, você vai perceber que foi a própria irmã dele, né? A irmã dele que já tinha estado ali naquela cidade, ela conhecia como era a cidade, então ela julgou que ali era um lugar tranquilo para ele fazer o tratamento, tá bom? Na letra D, então, nós temos assim: como o senhor Nuttall se sente ao chegar à casa da senhora Sapleton? Identifique no texto um trecho que comprove sua resposta. Então, pessoal, é preciso voltar lá no texto, dar uma lidazinha no início para a gente perceber como é que o senhor Franton Nuttall se sentiu ao chegar na casa da senhora Sapleton. Imagine aí você chegando na casa de uma pessoa que você nem conhece. Como você se sentiria? Muito bem, do mesmo jeito que o senhor Nuttall não se sentiria à vontade, estava assim meio, vamos dizer, envergonhado, né? Ele estava se sentindo desconfortável, não estava nada à vontade. Onde é que a gente percebe? Em que trecho do texto a gente percebe que ele estava desconfortável, não estava muito à vontade? Tá vendo esse trechozinho aí, entre aspas?
As aspas significam que esse trecho foi retirado do texto, né? Na questão de letra D, ela pede que a gente identifique um trecho. E aí a gente está colocando aqui esse trecho, olha. Franton Nuttall se esforçou por dizer algo adequado. É logo aí no segundo parágrafo que a gente percebe que ele fica tentando ver o que é que ele ia dizer, como é que ele ia se expressar, o que é que ele poderia dizer para não ofender a mocinha que o recebeu e também não ofender a tia dela que estava por vir, né? Então ele estava assim, desavontade, justamente porque ele não tinha intimidade com essas pessoas, ele não conhecia. Então é esse o sentimento, tá bom, pessoal? E aí a gente vai seguindo aqui para a questão agora de número 3, que também é bem fácil. Tenho certeza que ninguém errou. Olha aí, questão de número 3. Em que espaço a história acontece? Bom, a gente já falou muito aqui dos elementos da narrativa, né? O espaço é um desses elementos. Então, em que espaço a história ela acontece? Você certamente sabe onde se passou essa história. E você também, não tenho dúvida que você colocou essa resposta aqui, olha. Ocorre na casa da senhora Sapleton, numa cidadezinha do interior, da zona rural, tá certo? Se você colocou essa resposta aqui, perfeitamente, você acertou. Foi justamente nesse lugar que a história inteira aconteceu, né? Indo para a questão de número 4, a gente tem assim, ó. Em que período de tempo ocorrem as ações narradas? Agora nós vamos falar de um outro elemento da narrativa que é muito importante, o tempo. Toda a história ela se passa num determinado tempo, momento. E aí, quando você leu esse texto, deu para você perceber em que momento ele acontece? Muito bem, também é muito fácil. Nós temos aí o título que é A Porta Aberta e no texto vem falando o momento em que essa porta ficava aberta. Você lembra? Muito bem, pessoal, fácil demais, né? Essa história ela acontece ali por volta do final da tarde, que era quando a porta, segundo a jovenzinha aí dos seus 15 anos, a Vera, ela comenta que todos os dias, naquele horário, final da tarde, a porta ficava aberta e você sabe muito bem para quê. Lembrando que essa era a versão da Vera, né? E aí, pessoal, Vera era uma jovem confiável? Não? Muito bem. Será que tinha como o senhor Franton Nuttall descobrir que ela não era uma jovem confiável? Bom, ele não conhecia ninguém na cidade, né? Então ficava muito difícil ele desconfiar de qualquer situação ali, né? Bom, vamos seguindo aqui para a questão de número 5, onde a gente tem assim, releia o início do conto. E lá no iniciozinho do conto a gente tem assim, minha tia já vai descer, senhor Nuttall. É o primeiro parágrafo. Disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si. Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. E aí vem a letra A, que é: qual é o significado da expressão senhora de si? Você já ouviu essa expressão? Ah, você está pensando que você é dono de si mesmo? Que você é senhor ou senhora de si? Acho que talvez você já tenha ouvido essa expressão. O que significa ser senhora de si, ser dono de si mesmo, né? Bom, pessoal, uma pessoa que é senhora de si é uma pessoa que já tem a sua independência, uma pessoa que já está amadurecida, né, para ir viver a sua vida. E a gente percebeu aí no decorrer da história que a Vera, apesar dela ter apenas 15 anos, ela era
muito, vamos dizer assim, adulta para a sua idade, né? Então, senhora de si significa que a mocinha ela era muito segura, era muito cheia de atitudes, tá certo? Então, a gente já pode seguir aqui para a questão de letra B e C, ainda na questão 5, e que tem muito a ver com essa expressão que a gente acabou de ler, né? A pergunta, então, da letra B é a seguinte: o que essa expressão, ela antecipa sobre a personalidade da personagem Vera e o que o leitor percebe ao longo do conto? Então, pessoal, logo aí no início do texto, quando se diz que a Vera era muito dona de si, já dá para a gente fazer alguns levantamentos sobre como ela se comporta, né? Sobre como é a personalidade. Então, dá para a gente perceber que a Vera, ela era autoconfiante, ela era firme, ela era convincente no seu comportamento, no seu falar, nas suas atitudes. Então, antes mesmo da gente chegar ao final do conto, já dava para perceber que a Vera não era insegura, né? Como a maioria dos adolescentes, até por uma fase de estar aí aprendendo, né? É normal que a gente seja mais inseguros nesse momento. Mas com a Vera não, né? A Vera, ela passava aí uma autoconfiança, uma certeza muito grande do que ela estava fazendo, né? Era difícil desconfiar da Vera. Letra C. No segundo parágrafo do conto, identifique 3 expressões que revelam ao leitor que o Sr. Nutel tem uma personalidade oposta à de Vera. Então, pessoal, é preciso você pegar o seu livro e ler o segundo parágrafo, que diz assim: Franton Nutel se esforçou por dizer algo adequado, algo que lisonjeasse devidamente a sobrinha ali presente, sem também desconsiderar a tia que estava por vir. No íntimo, duvidava mais do que nunca que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fossem contribuir de fato para o tratamento de nervos a que ele supostamente estava se submetendo, tá? Isso aí é o segundo parágrafo. Então, ele nos pede aqui na letra C para identificar 3 expressões aí que revelam que o Nutel, ele era o oposto da Vera. Você sabe que a Vera aí, como a gente está vendo na letra B, ela era autoconfiante, ela era firme, ela era convincente. Quais são as palavras aqui que entregam o Franton Nutel como uma pessoa que é o oposto da Vera, né? Repare aí no segundo parágrafo que vem dizendo que ele se esforçou para dizer algo. A Vera, ela não se esforçava para falar, né? Ela contava uma história com muita facilidade. Então, essa palavra que ele utiliza aí, se esforçou, é uma das palavras que mostram que o comportamento dele é o oposto de Vera, tá bom? Além de esforçou, nós temos também aí, no íntimo ele duvidava, né? Então, essa palavra duvidava aí mostra uma insegurança, assim como a palavra supostamente, tá certo, pessoal? Portanto, as palavras do segundo parágrafo que mostram que o Sr. Nutel era o oposto de Vera são justamente as palavras esforçou, duvidava e supostamente, porque elas revelam que o Sr. Nutel ele era inseguro e até mesmo ingênuo, bem ao contrário da jovem Vera, né, que não tinha nada de insegura e muito menos ingênua, né? Bom, gente, se você não conseguiu responder aí a letra C, não tem problema, tá? Responda aí bem rapidinho e vamos tocando o nosso barco aqui para frente com a questão
de número 6, que nos faz a seguinte pergunta aí, letra A e B, e é sobre as personagens, outro elemento importante de um conto, tá? As personagens do conto. Ele quer saber o seguinte na letra A: quais são as principais personagens desse conto? Descreva-as. Então, pessoal, fácil, né? As principais personagens são aquelas que mais aparecem, aquelas que mais participam da história. E é claro que a gente de cara já percebe que essa história ela tem apenas 3 personagens que participam com constância, né? É o Senhor Nutel, a própria Vera, a mocinha, né, que recebe o Senhor Nutel, e a Senhora Sapleton também são os personagens principais desse conto. Vamos às características, né? Descrever, dizer as características. Você já sabe muito bem que Vera, ela era uma jovem criativa e convincente. Foi essa característica que você colocou? Não? Tudo bem. Se você colocou outras características para Vera, mas que servem realmente para caracterizá-la, parabéns, não precisa pagar, tá bom? Já o Senhor Nutel, a gente vê que ele era amistoso, né? Amigo, ele chegou lá com um tom de amizade. Porém, ele era inseguro e também, você sabe, ele sofria dos nervos, né? Ele estava com um problema de saúde. A senhora Sapleton, ela desce as escadas se desculpando, então a gente percebe que ela era uma mulher educada e também gentil. Foram essas características que você colocou aí no seu caderninho? Se foi ou se foi algo parecido, parabéns, porque não era difícil, tá? Seguindo então aí para a questão de letra B. A pergunta é a seguinte, gente. No início da narrativa, Vera parece ser uma garota acolhedora. Essa impressão sobre a personagem se mantém até o final da leitura? E aí, pessoal, vocês acham que a Vera realmente era uma garota acolhedora? Foi assim até o final do texto, né? O que foi que ela fez para o Senhor Nutel? Você acha que a atitude dela é de uma garota realmente acolhedora? Claro que não, né? Vera, ela era especialista em criar fatos irreais que podiam ali trazer consequências às vítimas de suas histórias, né? Você veja que o Senhor Nutel, coitado, ele ficou muito assustado, saiu correndo de lá, quase foi atropelado ou quase causou um acidente, inclusive, né? Devido ao susto que ele teve. Então, certamente a Vera, ela não era uma jovem tão acolhedora, não, né? Ela se fez de acolhedora, mas as suas reais intenções a gente pode dividir aqui em duas. Ou ela queria se divertir com essas pessoas estranhas para ela, ou afastar essas pessoas, né? Certamente que o Senhor Nutel nunca mais voltou ali naquela casa, né? Ou você acha que ele teve coragem? Eu acho que não. Portanto, aí está a resposta da letra B da questão de número 6. E aí a gente vai seguindo aqui para 7, que é mega fácil. É para a gente colocar aí verdadeiro ou falso nas alternativas. Se você ler o texto, você vai ver que é muito fácil responder essa questão, tá certo? Então, gente, letra A, a senhora Sapleton, ela nega a morte do marido e dos irmãos. Por isso, a porta da casa fica o tempo todo aberta. Verdadeiro ou falso? É claro que você sabe que essa história aí, essa parte da narrativa, foi uma história criada pela Vera. Portanto, é claro que é falsa. Ela não estava esperando o marido e os irmãos voltarem da vida pós-morte, né?
Ela também não estava negando que eles tinham morrido, até porque eles não tinham. Então, isso é o que a Vera contou para o senhor Nutel, né? Mas não era verdade. Vamos então para a letra B para a gente ver se é verdadeiro ou falso. Ela, a senhora Sapleton, deixava a porta aberta, pois os familiares vão retornar de uma caçada. Isso era verdadeiro ou era falso? Claro que era verdadeiro, né, pessoal? Exatamente. A história da Vera é que era uma verdadeira narrativa criada, inventada, né? Letra C, então. O senhor Nutel decide viajar para o campo para cuidar da saúde, mas não gosta das pessoas que o recebem no local. É verdade ou é mentira? Bom, pessoal, eu achei essa construção dessa oração da letra C meio que confusa, tá? É bem verdade que ele decidiu viajar para o campo para cuidar da sua saúde. Aí vem dizendo, mas ele não gosta das pessoas que o recebem no local. Bom, na verdade ele nem gostou nem desgostou, né? Depois, né, com aquele susto todo, pode ser que ele tenha criado ali uma certa, um certo desgosto àquelas pessoas, até pela questão do medo, né? Portanto, a gente pode colocar que é verdadeiro, mas também a forma como está construída essa sentença, essa oração, esse período, a gente também pode interpretar que é falso, né? Ele não é que ele não gostou das pessoas que o receberam, né? Ele, na verdade, foi induzido a acreditar numa história que não era verdadeira, né? Então, não é que ele não gostasse, mas ele foi enganado e, inclusive, saiu de lá sem saber a verdade, né? Pode ser que se ele tivesse descoberto a verdade, certamente ele não ia mais gostar daquelas pessoas, especialmente da Vera, né? Mas se você colocou verdadeiro, tranquilo também, tá, gente? Letra D. O senhor Nutel vai viver na zona rural para fugir de uma perseguição de um bando de vira-latas que prejudica os nervos dele. É verdadeiro? Claro que isso é falso, né? Essa aí é mais uma das histórias mirabolantes da Vera, né, pessoal? Seguindo então, para a questão aqui de número 8, nós vamos ter assim, olha. Em geral, nos contos, há um momento em que a tensão da narrativa alcança o seu auge. Você lembra como é que a gente chama essa parte? Nós falamos aqui na nossa última aula. Isso mesmo, é o clímax. E aí, pessoal, qual é o trecho que corresponde a esse momento do conto lido? Esse momento que é o clímax, é o mais esperado. Explique por quê, né? Então, você deve saber que o momento mais esperado é o momento ali em que a Vera já contou a história dela todinha, né? A senhora Sapleton desceu as escadas, conversou um pouco com o senhor Nutel, mas de repente, não mais que de repente, surge ali no campo, né, ali ao redor da casa, o vulto daquelas pessoas que supostamente tinham sido engolidas pelo lamaçal. Vocês lembram disso, né? Foi o que a Vera falou. Então, ao voltar para casa, obviamente que a gente vai ali dar aquele friozinho na barriga e ao mesmo tempo querer saber como é que o senhor Nutel vai se comportar diante dessas pessoas que estariam supostamente mortas e que agora estavam diante dos olhos dele. Então, pessoal, o clímax está aqui, olha, no momento que o senhor Nutel, ele vê o marido e os irmãos da senhora Sapleton chegarem em casa sujos de lama e com as mesmas descrições que a sobrinha, no caso aí a Vera, havia mencionado. Obviamente que ele pensou serem fantasmas, se assustou
e fugiu desesperado. Esse é o grande clímax da nossa história. Foi algo parecido com isso que você escreveu aí? Se sim, parabéns, é isso mesmo. Essa é a parte mais esperada, é a parte mais alta da história, tá, gente? E aí nós temos aqui, olha, esses quadrinhos verdes que eu peço para que você, aluno, quando estiver respondendo o exercício, não deixe de ler, porque essas partezinhas destacadas, elas trazem informações muito importantes que podem, inclusive, te ajudar a responder uma questão que, porventura, você não esteja entendendo o que significa. Portanto, pessoal, vamos ler juntos o Anote Aí. No conto, o conflito torna-se cada vez mais tenso até atingir seu auge, e o que chamamos de clímax, ou seja, o momento em que o interesse e a expectativa do leitor pelo acontecerá em seguida se revelam ao máximo, anunciando o desfecho, né? Ou seja, já indo para o finalzinho da história. Tá aí o clímax que a gente falou agora. Quando a gente respondeu a questão de número 8, a gente estava justamente expondo o clímax, tá bom? Vamos seguir então aqui para a questão de número 9, que nos faz o seguinte questionamento. De acordo com Vera, o que houve com a família de sua tia? A história contada por ela ao Senhor Nutel se confirma lá no desfecho, no final? Explique, justifique. Bom, pessoal, muito fácil, né? Quem leu o texto, prestou atenção na leitura, sabe muito bem que a Vera contou que a família de sua tia, né, havia saído para caçar e nesse dia haviam desaparecido, haviam sido engolidos por um lodaçal, né, e nunca mais haviam voltado dessa caça, mas a tia estava ali todos os dias esperando o retorno dos seus familiares, né? Foi isso que ela disse que aconteceu. E aí, pessoal, essa história se confirmou no final? É verdade que eles haviam morrido, desaparecido e não iriam mais voltar para casa? É claro que a gente confirma lá no final que a Vera era uma garota muito criativa e que isso nunca aconteceu, né? Portanto, olha aí se você colocou uma resposta parecida com essa aqui, tá? Segundo Vera, o marido e os 2 irmãos haviam saído para caçar narcejas há 3 anos e foram engolidos lodaçal traiçoeiro. Seus corpos nunca foram encontrados e sua tia deixava a porta aberta todas as tardes na esperança de que um dia eles voltassem. A história de Vera não se confirma no desfecho. Vera havia criado uma história assustadora, porém os familiares estavam todos vivos, né? Coitadinho do senhor Nutel que não sabia. Vamos então para a questão de número 10. E na questão de número 10 é muito fácil porque diz assim: no conto A Porta Aberta tem diferentes significados. No caderno, relacione as afirmativas aos nomes de acordo com o que a expressão porta aberta significa para cada um dos personagens. Então, pessoal, aqui no item de número 1, significado de porta aberta é o lugar por onde os familiares da senhora Sapleton, já mortos, podem passar a qualquer momento. E aí, pessoal, essa visão era a visão do senhor Nutel, da Vera ou da senhora Sapleton? Com certeza você colocou aí que o item 1 é a visão do senhor Nutel. Por quê? Porque era ele quem acreditava, né, que passou a acreditar por causa da Vera, que os familiares estavam todos mortos e que a qualquer momento eles poderiam entrar por aquela porta
porque foi isso que a Vera contou para ele, né? Já no item 2, a gente tem assim: a porta aberta permite avistar a família que volta da caça. Quem é que tinha essa impressão da porta aberta, esse significado da porta aberta? É claro que a senhora Sapleton, isso mesmo, ela deixava a porta aberta porque o marido e os irmãos haviam saído para caçar e estavam logo retornando, né? No caso aí, o senhor Nutel pensava que esse povo tinha desaparecido há 3 anos e que estavam mortos. Eram visões diferentes. E por último aqui, a porta aberta inspira a criação de uma história inusitada. Então veja bem, é claro que quem tem essa visão da porta aberta foi a Vera, né? Aquela porta aberta inspirou ela a criar toda essa história, tá bom, pessoal? Seguindo então aqui, eu queria te convidar a ler o quadrinho verde, que eu já lhe disse que é muito importante, o anote aí. Se você não conseguiu responder as questões 11, 12, 13, 14 e 15, se você tivesse lido esse quadrinho, certamente você ia perceber como seria mais fácil responder o restante das questões, tá bom? Aqui no quadrinho verde a gente tem aí mais um elemento mega importante dos textos narrativos, dos contos, que é justamente o foco narrativo, ou melhor, o narrador, tá certo? Então, olha, vamos seguir aqui no quadrinho verde. A escolha do foco narrativo determina o tipo de narrador, isto é, a voz que contará a história. E existem 2 tipos de foco narrativo. Pessoal, quando a gente está falando em foco narrativo, a gente está falando sobre quem vai contar a história. Então, a história ela pode ser contada em primeira pessoa, quando a gente está usando o eu ou o nós, tá bom? E as histórias podem ser contadas em terceira pessoa, quando a gente usa ele ou ela, eles ou elas, são as terceiras pessoas, tá certo? Portanto, quando a gente está contando uma história em primeira pessoa, estou contando uma história sobre eu ou sobre nós, essa voz do narrador é uma voz que conta a história, mas que também participa da história. É o que a gente chama de narrador personagem, que você já sabe muito bem que o narrador personagem é aquele que conta a história e participa dela, tá bom? Por isso que vai ser utilizada aí a primeira pessoa, eu do singular, ou a primeira pessoa do plural, nós, tá? Quando você está contando uma história em terceira pessoa, a voz do narrador é a pessoa que vai contar a história, ela não participa dos acontecimentos, ela apenas conta o que está vendo. E aí tem uma coisa muito importante aqui, eu quero chamar a sua atenção. O narrador, quando ele está em terceira pessoa, ele pode ser chamado de narrador observador. Nós já falamos aqui em outras aulas para você que o narrador observador é aquela pessoa que apenas observa tudo o que aconteceu e conta, sem participar da história. Mas há também um narrador chamado de narrador onisciente. Ele também conta a história em terceira pessoa. Porém, o narrador onisciente é aquele narrador que ele conta a história, não participa dela, porém ele tem um poder a mais do que o narrador observador. Por quê? Porque ele revela a nós leitores o que se passa dentro dos personagens. É como se ele soubesse o que os personagens estão pensando e estão sentindo, tá certo? Esse narrador onisciente, ele é uma espécie de Deus, porque ele sabe exatamente como os personagens
estão se sentindo. Então ele não narra apenas o que ele está vendo, mas ele também coloca dentro ali da história o que se passa na mente dos personagens, o que se passa no interior, no sentimento dos personagens, tá bom? Então o narrador onisciente e observador, os dois vão utilizar a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, porém o narrador onisciente, ele tem esse poder a mais, que é de contar a história sem participar dela, porém revelando o que se passa na mente dos personagens, nos sentimentos das personagens. Já o narrador observador, ele conta apenas os acontecimentos de uma forma neutra, imparcial. Ele não sabe como está o sentimento, as sensações, os pensamentos das personagens, não. Ele é mais frio, vamos dizer assim, tá certo, pessoal? Entendido aí que o foco narrativo se refere ao tipo de pessoa que está narrando a história, que vão ser dois tipos, primeira pessoa ou terceira. Entendido aí também os tipos de narrador, que existe o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Agora você vai responder as próximas questões com muita facilidade. Então vamos lá? Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam tudo sobre o foco narrativo, veja como é que fica fácil responder as próximas questões. Então, vamos para a questão de número 11, que pergunta justamente qual é o foco narrativo desse conto e justifique com trechos do texto, tá certo? Então, você sabe agora, se você, quando estava aí na sua casa respondendo esse exercício, você leu o quadrinho verde que nós acabamos de expor, você com certeza conseguiu responder essa questão, porque lá, como a gente acabou de ver, vinha se explicando o que era o foco narrativo. Por isso, tão importante ler os quadrinhos verdes que se seguem ao longo das interpretações textuais, tá certo, pessoal? Então, foco narrativo, como você acabou de ver, se trata da pessoa que é utilizada para contar a história. Se o narrador está usando a primeira pessoa ou a terceira pessoa, você sabe muito bem que o narrador, ele pode ser um narrador personagem, e nesse caso ele vai usar a primeira pessoa do singular ou do plural, eu ou nós, ou ele pode utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural quando ele é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, ele está contando a história de outra pessoa ou de outras pessoas. Daí ele usa a terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural, eles ou elas. Você viu aí no texto A Porta Aberta que o narrador, não é? Ele não participa da história, não. Ele está contando a história de um homem que foi buscar um tratamento de nervos numa cidadezinha pequena do interior e que se depara com uma história assustadora contada por uma jovem de 15 anos, né? Portanto, ele não está, o narrador, contando uma história de si mesmo, mas sim uma história de outras pessoas, tá bom? Portanto, o foco narrativo está em, muito bem, terceira pessoa, tá certo, pessoal? E aí ele pede para a gente colocar um trecho. Olha aí os trechos que a gente colocou entre aspas, tá? Lembrando que a gente sempre usa as aspas quando a gente está retirando um trecho tal qual do texto. E aí a gente colocou alguns trechos, né? O primeiro deles está lá no texto. Franton se esforçou por dizer algo. Repare aí que o narrador, ele não está falando dele mesmo, ele está falando do Franton, uma outra pessoa, uma personagem. Nós temos também um outro momento que o narrador perdeu o tom autoconfiante e se tornou trêmula, humana. Repare novamente que o narrador está falando aqui
da menina, né? Da jovem de 15 anos. E ainda tinha um outro trecho. O romance especializado era a despedida. E ainda nesse trecho aqui, olha, o romance improvisado era a especialidade dela. Então, além desses trechos que a gente colocou aqui, se você colocou algum deles, parabéns, está super certo. Mas além desses trechos, ainda há outros trechos que revelam aí que o narrador ele está contando a história em terceira pessoa. Quando ele está falando do Franton se refere a ele. Quando ele está falando da jovem que contou essa história para o seu Franton, ele também está usando a terceira pessoa. Ele está falando sobre ela. Repare que ele, ela são os pronomes que se referem à terceira pessoa do singular, tá certo? Então fica aí mais do que provado de que o foco narrativo do texto A Porta Aberta é em terceira pessoa. Está em terceira pessoa, tá certo, gente? Entendido então aí que foco narrativo é a pessoa que narra o texto, ou em primeira ou em terceira pessoa. Podemos passar então para a questão de número 12, e a pergunta é a seguinte: quais são as características do narrador dessa história? Bom, a gente já viu aqui, inclusive já acabamos de dar várias indicações de como é esse narrador, né? A gente já viu aí que é um narrador que usa a terceira pessoa, no caso aí do singular. Já vimos que ele não participa da história, já que ele está em terceira pessoa. Portanto, ele pode ser chamado de narrador observador, ou, como a gente acabou de ver no quadrinho verde, narrador onisciente. Então, você acha que o narrador dessa história, ele é observador ou ele é onisciente? Os dois estão em terceira pessoa, né? Porém, há uma pequena diferença que é muito importante entre eles dois. O narrador observador, ele conta apenas o que está vendo, sem interferir no que sente os personagens, no que pensa os personagens, né? Ele conta os acontecimentos até de uma forma mais fria e imparcial. Já o narrador onisciente, essa palavra onisciente significa aquele que tudo sabe, né? Então, o narrador onisciente, ele conta a história sem participar dela, porém, ele, além de contar o que ele está vendo, é como se ele conseguisse sentir e prever o que se passa na mente dos personagens. E aí, você reparou que esse narrador, ele é realmente onisciente? Ele parece que ele compreende, ele sabe o que se passa no íntimo das personagens? Pois bem, seria então uma outra característica. Tá aqui, pessoal, olha, características desse narrador. Ele usa a terceira pessoa, como a gente já tinha falado, não participa da história, por isso que ele está na terceira pessoa, mas sabe tudo o que se passa, inclusive no interior das personagens. É isso aí, pessoal. Essas são as características que definem o narrador do texto A Porta Aberta, tá bom? Ele está em terceira pessoa, ele não participa da história, mas ele sabe tudo o que se passa no interior, no íntimo das personagens, tá certo? O que nos conduz a ter a certeza de que ele não é um narrador observador apenas, né? Mas ele sabe muito mais do que o narrador observador, tá certo? Seguindo aqui então para a questão de número 13, a gente tem assim: releia o trecho a seguir e responda às questões. E aí a gente tem o trecho que é: Franton se perguntava se a senhora Sapleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas?
perguntou à sobrinha quando julgou que já tinham ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse Franton. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Pronto, esse é o trecho. O que ele quer que a gente faça com esse trecho? Reescreva como se o narrador fosse o senhor Nutel, tá certo? Então, pessoal, vocês acabaram de ver nas respostas anteriores que o narrador, ele é um narrador que está em terceira pessoa, ou seja, não é um personagem. Agora não, ele quer que a gente pegue esse trecho e transforme o narrador no senhor Nutel, ou seja, o narrador agora é também um personagem, tá? Aí qual é a pessoa que a gente usa quando é o próprio personagem que está contando a história? Muito bem, primeira pessoa. Então, se é o senhor Nutel que está contando essa história ou esse trecho que nós vamos reescrever agora, a gente vai ter que, aonde tem o senhor Franton Nutel, que está sendo usado aí a terceira pessoa, a gente vai começar a usar a primeira pessoa. No caso, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Muito bem. Então, aonde tiver aí a terceira pessoa, se referindo ao senhor Franton, a gente começa a usar a primeira pessoa e com isso você vai perceber que os verbos também vão mudando para combinar com essa nova primeira pessoa, né? E fazendo aí as alterações. Portanto, Franton Nutel se perguntava se a senhora Sapleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. Repare que agora nós vamos passar para a primeira pessoa. Então, vai ficar, no lugar de Franton, vai ficar eu. Não é ele que está contando a história agora? Eu se perguntava? Não, senhores. Eu me perguntava. Reparou aí que houve uma mudança, né? Mudou o nome dele para primeira pessoa agora, no caso eu. Esse se, que estava em terceira pessoa, é um pronome, ele é mudado esse pronome para o me, que agora está em primeira pessoa. E aí a gente começa a fazer as alterações, olha, com a pessoa eu. Eu me perguntava se a senhora Sapleton, a dama a quem eu ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. Aí aqui vem a pergunta da jovenzinha. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? Nada muda, porque ela está fazendo uma pergunta a ele mesmo, né? Perguntou à sobrinha quando julgou que já tinha ficado tempo bastante em silêncio. E aí aqui vem a resposta do senhor Franton Nutel. Quase ninguém. Disse, não é mais Franton, disse eu, né? Porque é ele que está contando a história. Disse eu. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe? Na casa paroquial, uns 4 anos atrás. E me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Pronto, gente, era simples, era somente trocar aí a palavra Franton, né, por eu, porque agora é o Franton, o próprio, que está contando a história, e ir fazendo as alterações com pronomes e verbos quando necessário. Portanto, está aí a nossa resposta da questão número 13. Não conseguiu fazer, mas deu para entender agora? Perfeito. Então, coloque aí essa respostinha completa agora que você está consciente de como responderia a ela, tá bom? Vamos para a questão de número 14. E a pergunta é: como podemos classificar o narrador do conto A Porta Aberta? Ele é onisciente ou observador? Justifique a sua resposta com um trecho do conto. Nós já falamos aqui nessa aula de hoje a diferença entre o narrador observador e onisciente, né? Os dois,
vão utilizar a terceira pessoa, seja do singular ou do plural, para contar a história. Os dois não participam da história, eles apenas veem os fatos e contam. Apenas há uma diferença muito significativa, que é a seguinte: o narrador onisciente, ele conta a história, não participa dela, mas conhece o que se passa na alma, na mente dos seus personagens. Já o narrador observador, ele não tem esse poder, ele apenas conta o que está vendo sem fazer essa previsão interior, né? Ele não tem o poder de prever, de sentir, de saber o que se passa na cabeça dos personagens. E aí, pessoal, o narrador dessa história que a gente leu é onisciente? Ele sabe tudo o que se passa no interior dos personagens? Ou não, ele é apenas um observador? Com certeza, você já está consciente de que ele é um narrador onisciente, né? Pode ser que você aí na sua casa, quando respondeu, colocou observador. Mas diante da nossa explicação aqui nesta aula, hoje, você já compreendeu aí com mais clareza o que é um narrador observador e um narrador onisciente. Posso fazer essas perguntas numa futura prova ou teste avaliativo? Muito bem, pessoal, vamos aprender para não esquecer, aprender de verdade, tá bom? Então, o narrador, ele é onisciente nesse texto porque em diversos momentos a gente percebe que ele parece saber o que se passa no pensamento, no interior das personagens. E aí ele pede para a gente colocar aqui trechos, né? Tá vendo as aspas aí? Olha aqui esse trecho quando diz assim: no íntimo duvidava mais do que nunca que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fossem contribuir de fato para o tratamento de nervos. Bom, você veja que nesse trecho aí é um pensamento do Senhor Nutel. Quer dizer, como é que o narrador ele consegue saber o que se passa na mente da personagem ou de um personagem? Só se ele for onisciente. Por isso que esse narrador aí, ó, esse trecho comprova, ele é onisciente. Ele sabia até o pensamento do personagem. Tem outros trechos também, como esse aqui, olha, também entre aspas. Ele estava imaginando se a senhora Sapleton era casada ou viúva. Novamente, aí a gente percebe que o narrador coloca, aí ele expõe o pensamento do personagem. Só quem pode fazer isso é o narrador onisciente, ok, pessoal? Vamos então partindo aqui para a questão de número 15, nossa última questão, que é bem fácil. Olha, no conto há duas narrações, ou seja, há duas histórias. A principal, que é a visita do Senhor Nutel, e tem uma história secundária, uma história que vem depois, né? O Senhor Nutel, ele foi ali para aquela cidade pequena para procurar um lugar mais tranquilo para fazer o seu tratamento de nervos, né? E vai à casa de algumas pessoas para poder se apresentar, fazer amizade. Nessas visitas, ou nessa visita, ele conhece uma garota de 15 anos que conta uma outra história, que a gente sabe muito bem, que é uma história inventada, né? Criativa, imaginada pela Vera. Então, são essas duas histórias. A história, vamos dizer, real, do Senhor Nutel, e uma história imaginada, imaginária, contada pela Vera para o Senhor Nutel. Então, sobre essa narrativa secundária, ou seja, sobre essa história criada, inventada, indique no seu caderno qual dessas duas alternativas está correta, se a letra A ou a B. Então, vamos lá. A história que a Vera inventou, que ela criou, é uma narrativa objetiva e impessoal, contada em terceira pessoa, que expressa uma visão neutra do episódio? Ou seja, a Vera, quando ela está contando a história
lá da, vamos, entre aspas, a morte dos familiares de sua tia. Ela está contando de forma impessoal, ou seja, ela não faz parte daquela história, ela está contando em terceira pessoa, expressa uma visão neutra, assim, ela, como se ela não tivesse interferência nenhuma naquela história. De cara aí você já percebe que a letra A está totalmente errado. Por quê? Porque a história que a Vera criou, ela é uma narrativa subjetiva, ou seja, subjetiva é aquilo que tem a ver com o eu, né? Então a história que ela cria tem tudo a ver com ela mesma, né? É uma história que está sendo contada ali em primeira pessoa. Ela, em muitos momentos, ela se coloca ali fazendo parte daquele momento em que ela está contando e criando a sua própria história e expressa o que seria um pavor da personagem diante do episódio. Ela também expressa, né, sensações e emoções ao contar a história que ela mesma criou. E ela cria essas emoções e sensações justamente para fazer com que o senhor Nutel acredite naquela história como uma história real, né? E infelizmente o coitadinho acredita. Vocês viram aí como é que a história termina. Portanto, pessoal, se você marcou aí a letra B, parabéns, você acertou, tá certo, gente? Bom, a gente vai encerrando a nossa aula hoje por aqui. Esperamos que todos vocês tenham aprendido muito com essa videoaula de correção, tirado as suas dúvidas, aprendido ainda mais sobre os elementos da narrativa, tá certo? E que esse aprendizado fique por toda a sua vida, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Vou me despedindo aqui. Até a próxima, porque eu já fui.